e destruir. Isso se aplica à sua vida. Ele vem fazer isso, roubar o que ele puder roubar da sua alegria, da sua paz, matar sonhos e destruir casamentos, relacionamentos, futuro, ministério, o que ele puder fazer, ele vai fazer. Mas a boa notícia, mas a Bíblia diz mas, repita comigo, mas. Como é boa essa palavra, é a mudança de direção, mudança de sentido. Mas Jesus diz, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, vida plena, completa. Olha que diferença, o inimigo vem roubar, matar e destruir, Jesus veio para dar vida. Amém. A má semente e a boa semente, aquela que rouba, mata e destrói, é aquela que traz vida, traz abundância, plenitude, é o que Jesus veio fazer. Jesus veio doar vida não somente um pouquinho, mas em abundância, em fartura, que nós encontramos nele. O joio, aquela erva daninha que parece a semente Denorex, parece, mas não é. Quem lembra do Denorex? Lembra? Alguns aqui, depois dos 30, lembram do Denorex, lembra? Parece, mas não é. Mas o joio é aquela erva daninha que parece com trigo, mas ele serve, ele cresce junto ali, simplesmente para sufocar e impedir o crescimento e a multiplicação do trigo. Agora, quais são as manifestações desse joio na sua vida pessoal? Tristeza, frieza, isolamento, medo, desânimo, solidão, depressão, angústia. Alguém já sentiu isso antes? Pode falar, vou levantar. Essa sementinha que o inimigo consegue colocar no nosso coração, que nos faz sentir desse jeito. Quem gosta aqui de churrasco? Aleluia. Sabia que essa era uma igreja da carne, aleluia. Essa foto eu tirei algumas semanas atrás, quando fui ali na casa do Xandão. Ele fez um churrasco abençoado por Deus, uma picanha maravilhosa. E eu aproveitei e tirei foto daquela brasa ali, né? Mas o que acontece? Eu já aprendi há anos atrás, que a brasa fora do braseiro logo se apaga e esfria. Mas a brasa dentro do braseiro, mesmo depois, no dia seguinte, depois do churrasco, você põe a mãozinha lá e está quentinho, porque uma brasa esquenta a outra, mas quando ela fica fora, ela se esfria. E também a nossa vida, longe de Deus, longe da comunhão dos irmãos, nós nos esfriamos. E não somente isso, um animal, quando o animal vai caçar, por exemplo um leão, outros animais que vão caçar, eles começam a correr esperando que um dos animais se afaste do seu bando e ele se torne então uma presa fácil. O inimigo vai rodeando, mas quando você está junto com seus irmãos, você está protegido. A bênção quando você está junto com seus irmãos. Um encoraja o outro, um está desanimado, o outro encoraja o outro, e você não é uma presa fácil. Mas quando você se isola, aí você se torna uma presa fácil. Me lembro anos atrás, quando eu estava ali em Maui, dando aula no Instituto Haggai, e tive um domingo que eu fui lá na igreja do Aquário, lá na igreja, eu fui fazer um snorkel, fui nadar, e fui pegar, e nadar, mergulhar lá. Quem já fez snorkel? Quem sabe? Quando você vai com a mascarinha, o tubinho, o pé de pato, simplesmente boiando ali na água e vendo aquela beleza, parecia, imagina um aquário maravilhoso, cheio de peixe, lá na ilha de Molokini, ali pertinho. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu vi um peixe pretinho desse tamanho, fugindo de um peixe cinza um pouquinho maior, e o peixe cinza indo atrás dele, e o pretinho fugindo, aí os dois vieram na minha direção, o pretinho e o outro atrás, aí ele desvirou de mim, o outro desviou também, e eu só fiquei observando aquilo. De repente aquele pretinho foi, e ele encontrou a sua família, os seus familiares, e ele entrou ali num cardume de peixes pretinhos igual ele entrou, só faltou o som. Ele parou e virou, e os peixes olhando, e o peixe cinza veio, parou e ficou olhando para eles, os peixinhos olhando para o cinza. O peixinho virou, o peixe olhou
não achou o outro no meio dos outros, foi devagarzinho e foi embora. Naquele momento Deus falou comigo ali debaixo d'água, e Deus fala conosco até debaixo d'água, glória a Deus. Ele falou: assim é a vida cristã. Quando o inimigo está atrás de você, tentando te pegar, tentando te destruir, quando você está com a família de Deus, unida com o povo de Deus, a proteção. E maior é aquele que está em nós, em nosso meio, do que aquele que está no mundo, amém? Com relação ao isolamento, Deus diz: isso lamento. Alguns vão entender depois. Quando você fica sozinho, você se isola. E é uma tendência, eu vou dizer, uma tendência natural nossa. Quando você tem lutas, problemas e dificuldades, a sua tendência é você se isolar. Mas eu queria que você soubesse que é neste momento que você não pode se isolar. O inimigo vai dizer, plantar um joio na sua mente e dizer: não vai lá, não vai fazer diferença ir no culto hoje, não vai fazer diferença você estar reunindo com as mulheres, você está se reunindo com os homens, com os jovens, não vai, você está tão ruinzinho mesmo, fica mais triste, começa a chorar mais, começa a se isolar mais, também está cheio de hipócrita lá naquela igreja, né? Aquele povo lá que diz uma coisa, que não vive de verdade esse amor ágape. Fica em casa, fica na sua. Quanto mais você fica sozinho, mais você perde. E quantas vezes a palavra que foi ministrada naquele dia era a palavra que você precisava ouvir. O antídoto, o remédio para o seu problema, para a sua solidão, para a sua dificuldade, foi distribuída generosamente na casa de Deus. E você não estava. E se você mora nessa cidade, e nós já estamos aqui há quase 18 anos, se existe um espírito que atua e influencia a vida de pessoas, é um espírito de isolamento e depressão. Quase todas as mulheres que eu conheço nessa cidade já passaram ou estão passando por um momento de isolamento, depressão, tristeza. É a estratégia dele de isolar as pessoas e deixar a pessoa na sua autocomiseração, isolada de tudo e de todos. E se você já está passando por isso, você que ouve essa mensagem, assiste essa mensagem, e você está passando por isso, rompa com isso. Não permita que esse joio venha roubar mais do que já roubou da sua vida. E é nesse momento que você tem que se levantar e agir e fazer algo, plantar uma semente que Deus colocou na sua mão. Portanto, como receber o que eu preciso? Você que tem uma necessidade, plante a semente da sua necessidade. Fale isso para a pessoa do seu lado. Plante a semente da sua. Plante a semente do que você deseja colher. Uma semente que é essa parte do todo. Nesse caso, você precisa dar algo que você tem, essa semente, para você receber algo que você nunca teve, uma colheita. Preste atenção, Deus geralmente pede para você dar a sua melhor semente na hora da sua maior necessidade. A sua melhor semente na hora da sua maior necessidade. Preste atenção que isso é verdade em todas as áreas da nossa vida, especialmente na nossa vida pessoal. Pois é através desse momento que você planta essa semente, você toma uma ação, você age, você começa a ver o milagre da transformação que somente Deus é capaz de fazer. Você é um semeador. E a gente sabe da parábola que antes daqui nós lemos que o semeador saiu para o quê? Semear. E nós temos que semear. O seu papel é semear. A sua responsabilidade é semear. O semeador, ele não pode guardar a semente nem comer a semente, ele precisa semear. E como diz Mike Murdock, quando eu dou algo que está nas minhas mãos, Deus corresponde de algo que está nas mãos dele. Aleluia. E o que está nas mãos de Deus é muito maior e muito melhor do que aquilo que nós temos
em nossa mão. Nós damos a semente, mas Deus dá o completo. Deus dá já o formado, o abençoado. Todos nós vamos passar por lutas e dificuldades. O salmista diz, Salmo 30, versículo 5, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria, glória a Deus. Pode chorar de noite, mas chega de manhã, mude a sua vida, deixe Deus agir sobrenaturalmente, mas de manhã irrompe a sua alegria. Como Deus vai fazer isso? Salmo 126, 6 diz, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Vai semeando mesmo com tristeza, mesmo com lágrimas, mas você vai voltar com cantos de alegria. Você tem que sair, você tem que semear, mesmo triste, mesmo chorando, mesmo passando por lutas e dificuldades. Quero dar para você 3 compromissos pessoais que você precisa fazer para que você possa receber aquilo que você está precisando na sua vida pessoal. 3 compromissos pessoais. Em primeiro lugar, o compromisso de ser como Jesus. Repita isso. O compromisso de ser como Jesus. Você está plantando sementes de amor. Filipenses 2, de 1 a 5 diz, se portanto, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor e um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição, egoísmo ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos outros. Versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, se por estarmos com Cristo, nós temos alguma motivação, sim ou não? Sim. Você tem. Alguma coisa você tem, uma motivação você tem. Se estamos unidos com Cristo, você tem alguma expressão de amor? Você tem. Você não é a fonte de amor, mas Deus é amor, Deus é ágape. E quando Ele habita em você, então você tem algo para dar, amor para dar. Se estamos em Cristo, temos alguma comunhão do Espírito, temos uma afeição, temos compaixão. Ou seja, nós fazemos isso quando nós semeamos isso que nós temos na vida de outras pessoas, considerando os outros superiores a si mesmo, não somente cuidando de si, mas dos outros. Seja a atitude de vocês igual a de Cristo. Esse compromisso de ser, como é importante. Ser como Jesus. O que faria Jesus no seu lugar? E a resposta é o que você tem que fazer. Seja como Jesus e compartilhe amor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ame, ame, ame. Compartilhe aquilo que você tem. Quanto mais você dá daquilo que recebeu de Deus, mais Deus vai dar para você. Pois Ele é um Deus de abundância, Deus de grandeza. E você começa a ver que em você mesmo você não tem capacidade, você não tem amor para dar. Mas você começa a compartilhar e Deus começa a dar mais para você. E de repente você, puxa, minha vida está mudando. Pois você é um instrumento de bênção, você é um funil que recebe dele e encaminha para as outras pessoas. Você não é que nem um mar morto que só recebe água lá do Rio Jordão, que vem do mar da Galileia, e porque ele só recebe, ele não distribui, ele é morto, não há vida nele. Mas quanto mais você dá, mais vida haverá em você, e mais vida você terá para compartilhar com os outros. Faça esse compromisso de ser. Número 2, um compromisso de comparecer. Repita isso. Um compromisso de comparecer regularmente. Essa palavra, repita. Regularmente. Não é esporadicamente. Ou quando dá na mente. Mas regularmente.
Compromisso de você comparecer regularmente, para que você possa plantar as sementes do seu tempo, da sua gratidão, sementes de adoração a Deus. E esse comparecer é você estar junto com o povo de Deus, durante a semana, durante o seu dia a dia da sua vida. Hebreus 10, 24 diz: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. A gente precisa estar junto para um incentivar um ao outro, como ferro afia o ferro, o homem é seu amigo, diz a palavra de Deus. A gente tem que considerar um ao outro para incentivar um ao outro. E diz: e não deixemos de reunir-nos na igreja, segundo o costume de alguns. Ou seja, já naquela época tinha alguns crentes que já se tornou costume deles de não se reunirem com os outros irmãos. Desde aquela época. O ser humano é o ser humano sempre. Não adianta a gente falar hoje, mas na época já existia. Não deixemos de reunirmos como igreja. Não é reunir na igreja, mas como igreja. Não precisa ser só aqui. É bom quando nós estamos aqui, mas na casa, nos negócios, num churrasco, num almoço, num jantar, numa caminhada, no lago, reunirmos como igreja. Por quê? Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, mas quando vocês veem que se aproxima o dia, ou seja, a gente precisa se encorajar, se reunir para que a gente possa se encorajar um ao outro. E esse encorajamento é o encorajamento mútuo. Eu encorajo você e você me encoraja. Você ora por mim, eu oro por você. Você abençoa a minha vida, eu abençoo a sua vida. Isso a gente tem que fazer sempre. João capítulo 12, versículo 24. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará só. Marque na sua Bíblia, só. Esse grão continuar isolado, continuar desmotivado, deprimido e triste, só. Mas a hora que ele morrer, ele dará muito fruto. A hora que essa semente que você tem, você compartilha um pouco que você tem com outras pessoas, o que vai acontecer? Aí vai haver uma multiplicação desse fruto na sua vida. Não morra com seu grão, com a semente na sua mão, no seu coração, na sua boca, nos seus lábios, na sua mente, no seu bolso. Compartilhe. E a hora que essa semente sai da sua mão, ela morre para você. Aí Deus pega essa semente e transforma em vida para outras pessoas, inclusive para você. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ou seja, antes do salmista se alegrar, ele estava triste. Mas quando os irmãos chegaram e falaram: vamos para a casa do Senhor, ele se alegrou. Alegrei-me quando? Quando me disseram: vamos juntos para a casa do Senhor. Como é gostoso isso. Mesmo que você esteja triste, frustrado, chateado, passou um caminhão de melancia em cima de você, seja o que aconteceu, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém. Outro versículo que eu não coloquei aqui, mas Salmo 133, Deus colocou no meu coração, quando a gente estava orando lá embaixo, que fala assim: como é bom e agradável que os irmãos estejam em comunhão, unidos. E lá no final